Você já se sentiu preparado para algo, mas a oportunidade ainda não apareceu para aplicar o seu conhecimento? Vem comigo, é sobre isso que nós iremos falar nessa oportunidade. Estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida. O texto pelo qual nós faremos a nossa reflexão nessa oportunidade encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2. Nós faremos a leitura do versículo de número 1 e versículo de número 2. Diz assim a santa palavra de Deus: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs de pé, e ouvi o que me falava. Quando o profeta Ezequiel iniciou o seu, podemos dizer, o seu preparo para o ministério sacerdotal, porque ele já era da linhagem sacerdotal. Ele era filho de Buzi, que também era um sacerdote, veio da linhagem de Levi, da linhagem de Arão. Então, ambos eram sacerdotes. Porém, Ezequiel, já no seu preparo, como diz a Sagrada Escritura no livro de Levítico, era a partir dos 25 anos de idade que o sacerdote ele era consagrado. Mas na íntegra, ele só começava a exercer o seu ministério sacerdotal a partir dos 30 anos de idade. Como relata o livro de Números também, você pode acompanhar bem lá essa descrição. Então, o que aconteceu? Ezequiel agora, ele estava preparado para começar a atuar no seu ministério sacerdotal. Mas então o que acontece? O Império Babilônico vem, leva Ezequiel, juntamente com outras 10.000 pessoas, para que eles fossem levados agora escravos para a Babilônia. Então essa é a situação. Um homem que estava preparado para iniciar o seu ministério sacerdotal, mas agora, em decorrência desse exílio para a Babilônia, em um primeiro momento, que é muito importante nós salientarmos isso, ele ficou agora impedido de exercer o seu ministério sacerdotal. Mas é importante nós salientarmos que Deus, ele não se prende à geografia. Deus não se prende ao cativeiro. Deus não se prende às circunstâncias, porque Deus é o Deus criador, é o Deus sustentador, é o Deus salvador. E agora esse homem chamado Ezequiel, profeta Ezequiel, sacerdote, que cresceu para exercer esse ministério, que preparou-se para esse ministério, agora está lá na Babilônia, próximo do rio Quebar. E então o que acontece? Ezequiel agora, a visão que ele tinha era uma visão muito ruim daquilo que ele esperava para ele a partir daquele momento. Mas Deus, ele é perito em surpreender as nossas expectativas. Por isso que essa palavra, ela se aplica muito à nossa vida. Porque às vezes nós estamos preparados para exercer algo nas nossas vidas, mas a oportunidade ainda não apareceu. E Deus, o mesmo Deus que foi até Ezequiel, lá na Babilônia, para falar com Ezequiel, ele também vai aí na sua casa, ele também vai na empresa onde você trabalha, ele vai nos lugares mais remotos possíveis, porque ele continua sendo Deus. E quando Ezequiel começa a ter essa série de visões, pois o livro de Ezequiel, ele basicamente vai se resumir nessas visões que este homem de Deus teve. E é interessante que quando ele tem a primeira visão, é Deus quem fala com ele, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé, ou seja, coloca-se em posição, não fique da maneira como você está, porque eu falarei contigo. E amados, isso é um mandamento com promessa. É Deus garantindo a Ezequiel que ele é Deus, seja em Israel, seja na Babilônia, seja no cativeiro, seja nos lugares, como eu disse, mais remotos possíveis. É Deus exercendo a sua soberania, é Deus ali usando de poder e graça com os seus escolhidos, com os seus filhos e filhas. E este texto nos
motiva demais na nossa caminhada, porque a partir daquele momento que Deus fala para ele colocar-se de pé, observem comigo que ele se coloca de pé, ou seja, em posição agora de ouvir aquilo que Deus tinha para dizer ao seu coração. E queridos, é impressionante que naquele momento em que ele se prepara ali, agora diante de Deus, se colocando sobre os seus pés, Deus começa imediatamente a falar com ele. E a palavra de Deus, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Ou seja, ele tinha uma missão agora para exercer, como eu disse lá no início do nosso Conectados. Deus já havia preparado, escolhido aquele homem para exercer esse ministério sacerdotal. Mas por algum motivo, motivo este que nós conhecemos bem, que é o motivo da escravidão, ou seja, do exílio para a Babilônia, ele foi impedido em um primeiro momento. E talvez nós também estejamos assim, pensando que estamos impedidos por algum motivo ou outro de exercer o nosso ministério sacerdotal ou o nosso ministério enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. E às vezes nós ficamos paralisados, esperando Deus falar. E se você está esperando Deus falar, eu tenho uma boa notícia para dar para você. Você está esperando a pessoa certa falar com você. Porque da mesma forma como Deus foi até Ezequiel para falar com aquele homem, para prepará-lo agora para a batalha, para colocá-lo ali na trincheira, pronto ali para exercer o seu ministério, Deus também visita você, visita a sua casa para colocar você também de pé. Mas é muito importante nós pedirmos a Deus que Ele nos dê sim a capacidade de enxergarmos essas visões, porque às vezes nós estamos enxergando um tempo meio tempestuoso, enxergando talvez uma neblina de fumaça, algo que esteja impedindo a nossa visão, mas Deus, Ele nos ensina que nós precisamos de olhar acima da neblina, acima da tempestade, acima da fumaça. Existe um Deus que governa os céus e a terra. E esta primeira visão que Ezequiel teve foi exatamente isso. Ele vê ali os 4 seres viventes, ou seja, o leão da tribo de Judá, ele vê o homem, ele vê o boi e ele vê a águia, ou seja, cada um ali representando também a soberania de Deus, representando ali a grandeza de Deus. E na sua primeira visão, ele vê ali Deus sentado no seu alto e sublime trono, ou seja, o Deus que habitava em Israel, agora também estava com ele na Babilônia. É isso que nós temos que ter em mente, porque Deus, Ele é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, e Ele não se prende a espaços geográficos. Deus, Ele vai ao nosso encontro, embora Ezequiel já tinha um conhecimento de Deus, ele já tinha um conhecimento da palavra, ele já sabia quem era Deus, quem é Deus na sua vida, e é por isso que ele então, o próprio Deus é quem o capacita para o serviço naquele momento. Porque embora ele já estivesse preparado pelos homens, preparado ali por aqueles que estavam à frente, na incumbência de prepará-lo como sacerdote, agora é Deus quem prepara. Quando ele fala, e então entrou em mim o Espírito. Observem que agora o preparo que os homens deu a Ezequiel foi extremamente importante, mas agora é Deus quem envia a ele o seu Espírito, e a partir do momento que ele é capacitado, ele começa a ouvir com maior nitidez a palavra de Deus. É Deus quem nos capacita, é Deus quem nos prepara, é Deus quem nos levanta, é Deus quem nos coloca sobre os nossos pés para usar as nossas vidas com poder e graça. E é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. A igreja pelo qual eu sou pastor, a Igreja Metodista do Brasil, mais precisamente aqui em Guaianá, nós cremos que nós somos uma igreja de dons e ministérios. Então não deixe o seu ministério, ainda que você esteja vendo dificuldades, empecilhos, não deixe de exercer o seu ministério. Não deixe de falar do amor de Deus, ainda que talvez a situação, ainda que talvez o tempo não seja favorável, mas Deus, Ele pede, Ele manda para que nós nos coloquemos sobre os nossos pés, para que Ele possa então colocar o seu Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E a partir daí é só deleitar-se nesse Espírito Santo de Deus. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Quero mais uma vez agradecer ao nosso irmão Alexandre, que é responsável pelo nosso Spotify,
Você também pode ouvir o nosso Spotify lá também, o nosso Conectado. Dá aí uma vasculhada no nosso Conectado, tem muita coisa boa para você ouvir. Vai lá também no Spotify, segue também o Conectados lá no Spotify. Até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Deus abençoe todos vocês rica e poderosamente.